Paz para todos, seja muito bem-vindo ao canal. Estou já há alguns vídeos aqui falando sobre a história de Davi. E no vídeo passado, a gente aprendeu juntamente aqui nesse canal que Saul teve uma segunda chance. Ele poderia ter recomeçado, poderia ter buscado outros caminhos, né? Mas o coração dele mais uma vez se endurece. Provavelmente por causa da sua grande inveja que ele tinha contra Davi. E Davi nada mais era do que um servo de Saul. Saul era o maioral, era o rei, era o soberano, mas morria de inveja de Davi. Como eu já falei nos vídeos passados, de fato a inveja não tem nada a ver com posses, mas tem a ver com a pessoa. O invejoso ele mira na pessoa. E diante de Saul estar profetizando, falando, né, dando a segunda oportunidade, houve-se um certo entendimento de que ficou tudo em paz, né? Ficou tudo em paz, então, né, não tem porquê mais Davi ter medo. E no texto de hoje, que se encontra no capítulo 20, o texto ele é muito longo, conta uma história interessante, mas quando é muito longo o texto, normalmente as pessoas não prestam muita atenção. Então eu optei por marcar alguns versículos e eu mesmo vou contar para você o que está se narrando no texto, para que você possa continuar atento e tirar preciosos ensinamentos a respeito disso aqui. Então, capítulo 20, versículo 1. Então fugiu Davi de Naiote, em Ramá, e veio diante de Jonatas e disse: que fiz eu? Qual é o meu crime? Qual é o meu pecado diante do teu pai, que procura tirar minha vida? Então, porque, na verdade, não tem por que Saul querer matar Davi. Davi só fez o bem, só fez tudo aquilo que o rei mandou, ele fez, tudo aquilo que o rei propôs, ele fez. Ele não consegue entender. E não adianta você tentar entender o que passa na cabeça do invejoso. Não tem explicação. É complicado. Na verdade, como a palavra de Deus deixa claro, é um pecado. Não adianta você querer tentar entender. Você tem que tentar se livrar dessa pessoa, colocar ela bem longe da tua vida. Esse é o ponto que eu já defendi em outros vídeos, continuo falando nesse aqui agora. Você tem que se livrar do invejoso. Então, mas só que o ponto aqui é que ele ficou completamente sem entender, ele não compreende o que estava acontecendo. O nível de perseguição, o nível de ódio. Para que tudo isso? E quando você se relaciona com a pessoa, e você ama uma pessoa, e de repente essa pessoa ela deixa de te amar e passa a ter esse olhar de... Porque não é ódio, né? Ódio, na verdade, é uma máscara do amor, mas na verdade é indiferença. Pouco se importa o que acontece com você. Isso aí sim que é o perigoso, porque a pessoa ela é disposta a fazer ela está disposta a fazer qualquer coisa para te eliminar, para acabar com a tua raça. E ele não compreendia, não entendia. E tem certas coisas na nossa vida que a gente não vai compreender. Não compreendemos o tamanho da maldade das pessoas. Tem gente que, quando você ouve uma história, você se espanta com o nível de maldade. Esse dia eu estava vendo aqui uma história terrível, tá? Vou colocar o nome da mocinha aqui, né, da história, e aí depois você pesquisa, você vê aí que história tenebrosa, meu Deus. Aí você vê que o mais interessante é que depois que aconteceu tudo com essa criança, e a criança veio a óbito, fez-se vários exames nas pessoas envolvidas. E descobriu que elas não tinham nada. Tudo que foi feito foi pura maldade. Como compreender isso? É difícil compreender. Tem certas coisas que acontecem na nossa vida, que vêm do outro pra gente, que não tem como compreender. E não perca tempo tentando compreender, querendo achar a resposta. Simplesmente tomar as direções que Deus manda você tomar. Como, por exemplo, quando Jesus veio o anjo num sonho para José e disse: olha, foge. Mas ele é Deus, pô. Estou tratando aqui de Deus. Por que ele não envia um anjo? Por que ele não envia uma praga? Por que ele não coloca, envia uma circunstância? Por que Deus não faz algo tremendo? É para fugir. Simplesmente foge, né? Não fica tentando entender o porquê. Tem até uma passagem, eu vou deixar para entrar nela mais daqui para frente, né, que fala justamente sobre isso com Davi, né? Um Deus que, ao invés de fazer algo que normalmente a gente pensaria que ele iria fazer, de repente ele não faz, né? Então, o ponto que eu quero chegar aqui é: obedeça.
simplesmente faça aquilo que tem que ser feito. Eu gosto de fulano de tal, faz parte da minha vida, eu não quero abandonar essa pessoa. Você vai ter consequências. Sabe? Pessoas que têm má índole, pessoas que são invejosas, pessoas que têm a maldade no seu coração, você tem que se livrar delas. Tá? Não fica... não, eu vou mudar a pessoa. Não, você não vai mudar ninguém, sabe? Os sentimentos, eles estão lá. Eles não saem do coração. Você aprende a lidar com eles, mas eles estão lá. E aí, ele faz aqui, e aqui é o ponto que eu quero falar nesse vídeo aqui, e esse é o ponto do vídeo que eu quero falar aqui. Eu quero falar sobre o poder da renúncia. Porque aqui, diante do que a narrativa que Davi estava falando para Jonatas toma uma decisão no coração. Ele toma uma decisão de renunciar ao seu reinado e apoiar Davi. Tudo por causa dessa ligação de alma, que é uma amizade profunda que havia entre Jonatas e Davi. Então ele resolve abdicar do reino. É direito dele, de Jonatas. Ele é o sucessor do rei. Porém, dentro daquela aliança, ele faz essa aliança e ele prefere renunciar. Então ele diz assim: disse Davi a Jonatas: eis que de manhã é lua nova em que costumo assentar-me com o rei para comer. Porém, deixa-me ir e esconder-me-ei no campo até a tarde do dia. Eu marquei, mas na verdade não está falando da aliança aqui. É no versículo 16. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: Senhor o requerirá da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Palavras fortes, hein? Que na cabeça de alguns pode até trazer uma certa confusão, né? Amava como a sua própria alma. Mas deixa eu te explicar aqui. Primeiro, o que eu marquei aqui, porque Davi, ele fala o seguinte, ele fala assim, olha, pra gente tirar essa prova dos novos, porque o próprio Jonatas não acreditava que o pai queria matar de fato Davi. Na cabeça dele era um exagero que estava acontecendo. Como a gente às vezes não leva a sério o que as pessoas falam. Às vezes as pessoas falam as coisas, a gente não leva muito a sério, né? A gente fala, não, isso aí falou tal. Você deveria ouvir mais, né? O que as pessoas falam e levar isso em consideração. Mas vamos ao ponto aqui. Então, a proposta de Davi? Davi falou assim, ó, vamos fazer o seguinte. É costume, né, do rei sentar junto com seus melhores soldados para fazer a refeição. Você fala assim, mas ele não estava perseguindo Davi, Davi não correu para Ramate? Bem, é como eu falei, mas como Saul chegou lá em Ramate, começou a profetizar, então ficou-se entendido de que estava tudo tranquilo, né? O intento de matar já não era mais o mesmo, e ele estava possuído pelo Espírito do Senhor, então ele deve ter mudado o pensamento. E é outro ponto que a gente entende, que é interessante, que é quando você acredita que, porque a pessoa está cada vez mais espiritual, pelo menos aparentemente, ela vai mudar. Não, às vezes aquilo é só uma máscara, né? Então tem que pensar bem, analisar as atitudes, que é o que Davi está fazendo aqui. Davi vai começar a analisar a atitude de Saul para tirar as provas dos novos. E é isso que você deveria levar em consideração nos seus relacionamentos. É sempre levar em consideração as atitudes da pessoa, o que a pessoa faz. Isso diz muito mais do que a pessoa está dizendo. Às vezes o que a pessoa está dizendo não se comprova. Às vezes, o que se comprova mesmo é o que a pessoa faz. E aí, ele tem a ideia, ele falou, então eu tenho que sentar lá, eu não vou. E aí você vai dizer, você vai falar pro rei, que falou, não, rei, é o seguinte, Davi falou que lá na casa dele ia ter um sacrifício, então ele foi lá ver os irmãos, ele foi lá, né? E se o seu pai se irá, é porque ele queria me fazer algum mal. Porque não tem sentido ele se irar por isso. Se ele ficar de boa, então tá tudo bem, então eu posso voltar a jantar com o rei. E Jonatas concorda com isso, mas antes ele faz essa aliança que eu falei, que é no texto que eu li aqui, a qual ele abdica do trono, ou seja, em prol dessa amizade ele fala assim, ó, eu renuncio o trono por causa dessa aliança que eu faço com você. E aqui é um ponto que eu acho muito forte e interessante, é que a aliança, ela está acima de sentimentos. A aliança, ela está acima até do próprio amor. Porque você fala assim, não, porque se você considera amor sentimento, então a aliança está acima do amor. Mas se você considera o amor uma atitude, aí não. Aí então o amor está acima da aliança, né? Porque o amor, ele não vai descaracterizar a aliança.
Isso depois, em outro momento a gente fala. O que eu quero dizer é que houve uma renúncia. Toda vez que você toma decisões importantes na sua vida, você vai ter ganhos e você vai ter perdas. Isso é inevitável. Se eu chego num dado momento da minha vida, eu tenho que fazer uma escolha, eu tenho que tomar uma decisão, claramente você vai ter um ganho e claramente você vai ter uma perda. Você tem que ver se para você o ganho é maior do que a perda. Aqui para Jonatas, outros de fora falam assim, não faz essa aliança, a perda é maior do que o ganho, mas para Jonatas valeria mais a pena a amizade de Davi do que essa perda. E até chega a dizer, isso é justificado por aquilo que diz no versículo 17, que fala aqui: e Jonatas fez jurar Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Então, presta atenção. Se eu trocar esse texto aqui, tirar o personagem de Jonatas e tirar o personagem de Davi e colocar o meu nome, o nome do meu filho, meu nome é André Batista, o nome do meu filho é Carlos André. Então vamos lá, vamos trocar isso aqui. Então, ao invés de Jonatas é André. E André fez jurar a Carlos André, que no caso é meu filho, de novo, porquanto o amava e porque o amava com todo o amor da sua alma. O que tem de estranho aqui? Nada. Não tem nada de estranho, ninguém vai pensar nada. Então, o pai ama o filho com toda a sua alma. Tem nada de estranho aqui. E a ligação de alma é exatamente isso. É quando Deus resolve ligar as pessoas através de sentimentos tão profundos como de pai e de filho, de mãe e de filha. Então, não há nada de errado aqui. O texto deixa claro que havia essa amizade profunda, essa ligação de alma, como se fosse de irmãos ou de pai e filho. Esse é o ponto do texto. E isso veio da parte de Deus, porque Deus já tinha deixado claro que Davi iria assumir o trono, então Jonatas não podia impedir. Pelo contrário, Jonatas tinha que ajudar, e para isso acontecer tinha que haver essa ligação de alma. Ligação de alma, na verdade, é uma bênção que Deus acha graça de colocar na vida de alguns. Se ele achou graça de colocar na sua vida, dê valor. Uma pessoa que tem uma ligação de alma é especial demais, e Deus tem propósito nisso. E aconteceu que e sucedeu no outro dia, segundo a lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não veio o filho de Jessé nem ontem nem hoje a comer pão? E respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que eu deixasse ir a Belém, dizendo: peço-te que me deixe ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade. E o meu irmão mesmo me mandou ir, se pois agora eu tenho achado graça em teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja os meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e lhe disse: filho da mulher perversa e rebelde, não sei que tens escolhido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez da tua mãe, porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem teu reino, pelo que envia e traga-mo nessa hora, porque é digno de morte. Então, se comprovou aqui o que exatamente Davi pensava. Ele se irritou por algo que não tem por que se irritar. O rapaz faltou o jantar e disse que é porque ia visitar a família. E ele se irou extremamente. Pessoas que se iram extremamente do nada, você deveria realmente pôr as barbas de molho, né? Pessoa que está sempre irada, qualquer coisinha, sabe? Coisas que existe justificativa, mesmo assim isso não serve. A pessoa se ira. Isso deveria falar muito no teu coração, para você ficar bem longe desse tipo de pessoa. E é muitos casais, pessoas que vão namorar, o cara já explode no namoro, mas a mulher considera por causa do sentimento da paixão. Isso, com certeza, vai se transformar em algo mais grave. Pessoas que têm esses pensamentos e essas atitudes explosivas, elas estão falando muito sobre elas mesmas. Elas estão gritando ao teu ouvido quem elas são. E você deveria dar realmente ouvido a isso. As atitudes, elas falam mais do que palavras. Porque normalmente essas pessoas elas têm uma explosão. Porque não é pra você sair com essa roupa. Não é pra você ir pra tal lugar. Não é pra você sair com fulano de tal. E aquela explosão, e depois ele, não, me perdoa, eu não tava com a minha cabeça no lugar, e começa a falar e tal. E a pessoa compra as palavras. E esquece de ver as atitudes, que está gritando. Faça igual Davi. E aí, o ponto aqui é que o que Saul fala, olha, você escolheu Davi para vergonha da nudez da tua mãe. Aí depois ele explica o que ele está querendo dizer.
Porque você também poderia pensar alguma coisa, né? Não, mas aí ele explica, ele fala que ele diz assim, porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro. Por que ele está dizendo isso? Porque ele já tinha sacado que ele poderia se tornar o novo rei de Israel, porque todo mundo amava ele, por causa de todo o histórico que está acontecendo aqui. Então, ele já sacou, ele falou, ó, se ele ficar vivo, esse Jessé, você não vai estar seguro, porque ele pode tomar o reino. É nesse sentido que Saul está falando. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e diz, por que has de morrer? O que ele fez? Então Saul atirou-lhe uma lança para ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar Davi. Então, diante de tudo isso, ele pega uma lança para matar o próprio filho. De tal é o ódio que ele tem de Davi. Tudo isso porque o filho perguntou, por que você quer matar Davi? Porque ninguém entende por que o rei quer matar. Então, o fato do filho ter ficado a favor de Davi fez com que o ódio dele ficasse tão potente que ele pega uma lança para lançar para matar o seu próprio filho Jonatas. Renúncia ele tem, como eu falei, quando você vai tomar uma decisão, você vai ter que, isso é em prol de uma aliança. A aliança ela é mais importante do que o amor, ela é mais importante do que sentimentos. Isso eu falo para você, casou, você fez uma aliança, essa aliança ela é mais importante do que os seus sentimentos. Sentimentos mudam. É por isso que no cristianismo tem essa de, não, eu deixei de amar minha esposa. Eu deixei de amar meu esposo, agora vou me separar. Não existe isso. Sentimentos eles mudam. Então você fazendo procedimentos corretos, agindo de forma correta, os seus sentimentos vão mudar em relação a essa pessoa que você acredita que deixou de amar. Mas a aliança ela é mais importante. O que você firmou, as palavras que você empenhou no ato do casamento, eles são mais importantes do que os sentimentos que você tem. É por isso que o cristianismo ele vai te cobrar se você... Não, eu vou viver os meus sentimentos, eu não quero saber do compromisso, não importa o que eu falei lá em frente ao pastor, ao padre, dessa união, o mais importante é que eu preciso ser feliz, eu quero ser feliz e vale a pena buscar novas direções. Não, dentro do cristianismo não. Se você tem a consciência cristã, isso não tem procedência. O que acontece aqui? Quando ele faz essa renúncia, ele faz essa escolha difícil, ele tem que abdicar do trono, e ele escolhe a aliança que ele fez com Davi, agora isso tem um risco. O risco é a própria vida dele. Tem certas decisões que elas vão ter muitos riscos. Além de você perder algumas coisas, elas ainda têm um grande risco para você. Quando você se torna cristão e você, por exemplo, vai abdicar de uma vida mais ativa amorosamente, você está me entendendo? Se você vai abdicar disso, existe um preço a pagar. Você poderia estar vivendo grandes emoções e não está vivendo porque você escolhe a aliança. Mas além disso, ainda pode cobrar um outro preço, que é a solidão. E isso machuca o nosso coração. Até Deus enviar alguém, até Deus achar graça, até acontecer os encontros que Deus acha graça, às vezes Deus acha graça de que você fique bastante tempo assim. Então, são decisões realmente difíceis, mas o cristianismo te convida a tomá-las. E a aliança, ela é mais importante do que sentimentos, do que as suas emoções. Toda vez que você estiver diante de escolhas, e você tiver que escolher entre as alianças que você fez, que você empenhou sua palavra, escolha as alianças que você empenhou sua palavra. Deus leva muito a sério isso. São vários textos, coloquei alguns aqui. Então, leve a sério aquilo que você fala, aquilo que você se compromete, leva muito a sério, porque é isso que é valoroso diante de Deus. É que as palavras que saem da nossa boca, elas tem valor. Hoje em dia, o que sai da minha boca não é o que tem valor. O que tem valor é aquilo que eu assino. Aquilo que eu assino é que tem valor diante das leis. Porém, diante de Deus, a palavra que você empenhou, ela sim tem um grande peso. Então, leve a sério as alianças que você faz. Então, diante disso, Jonatas entendendo que agora, de fato, Davi estava correndo perigo, ele tinha feito uma outra combinação. Qual era a combinação? Que se realmente ele constatasse isso, ele ia sair com um rapaz, ele ia jogar as flechas, e quando a flecha caísse, se fosse para Davi vir,
Ele ia falar assim, ó, as flechas estão na tua frente aí. Pega as flechas que estão na tua frente aí. Se fosse para Davi ir embora, ele falou, ó, as flechas estão para lá de ti. Então, esse era o combinado. E aconteceu que ele pega as flechas e ele joga acima daquele que estava acompanhando, que era o rapaz que ia pegar as flechas. Ele joga acima do rapaz e fala, ó, as flechas estão para além de ti. Era, na verdade, um sinal que ele estava dando para Davi. Davi entendeu e agora Davi foge, porque claramente o rei quer, porque quer matar Davi. Então, eu quero encerrar dizendo que como é triste isso, né, irmãos? Você vê que Deus está construindo toda uma história para Davi, aonde era impossível ele ter uma esperança de ser rei, porque ele não era filho de... Ele não tinha a linhagem real, ele não tinha o sangue real, ele não podia dar um golpe de estado, é um jovem rapaz, mas de repente toda a história foi ficando ao ponto de fazer com que ele se tornasse rei. Casou com a filha do rei, sabe, tá naquele ambiente, é um cara próspero, respeitado, ele é um cara muito valoroso, cheio de valores, mas a vida, e Deus é com ele, mas a vida dele vai de mal a pior. Às vezes você está passando por isso, você tá aí, Deus é com você, Deus te deu promessa, você viu que as coisas estão caminhando para isso, mas você está vivendo um período horrível, de perseguição, as coisas não dão certo, o dinheiro é curto, as coisas não vai, não acontece, mas eu quero chamar a sua atenção para o final da história de Davi. No final da história de Davi, ele se torna rei. Então, esse período todo, e às vezes a gente não entende, eu volto para o princípio, para o começo do que a gente estava falando aqui nesse vídeo de hoje. Davi ficou sem entender, às vezes a gente fica sem entender, né? Como, né? Tá tudo indo bem, de repente tudo desanda, as coisas começam a ir mal, eu chamo a sua atenção para o fim. Davi, ele vai se tornar rei. As coisas, elas vão acontecer. Às vezes elas dão uma desandada mesmo. Às vezes dá, Deus é comigo, eu tô vendo a mão de Deus, mas às vezes, mesmo assim, vendo a minha vida, as coisas dão uma desandada. As coisas dão uma desandada na vida de Davi. Mas elas iam entrar nos eixos. Tenha calma, tenha paciência, as coisas vão entrar nos eixos e você vai glorificar o teu Deus.